Começando novamente aqui a nossa transmissão. Agora vamos colocar aqui o pessoal do Facebook de novo, ao vivo. Vamos lá. Facebook, Instagram, YouTube agora ao vivo. Vamos lá? Continuando aqui. Continuando. E aí, tudo certinho agora? Agora, vamos mandar ver? Bora? Bora. Tem uns avisozinhos ali, mas agora a gente espera que funcione tudo direitinho, né? Agora o servidor está funcionando. Agora está tudo no ar agora de novo. Vamos lá, pessoal. Começando aqui nessa semana, né? Nós fizemos no nosso grupo de Telegram, né? O nosso grupo lá do Telegram individual, nós colocamos uma enquete no grupo do Telegram. E essa enquete foi para as pessoas votarem sobre qual o assunto, né, que elas gostariam que a gente falasse durante essa semana, né? E o assunto mais votado, o assunto mais escolhido foi como sair das dívidas. Mas ali a gente teve um empate ali da mente, né, mentalidade rico para ficar rico, né? E tivemos um empate também sobre investimentos inteligentes. Então esses empates aí, nós utilizamos o outro critério de desempate, fizemos uma nova enquete, colocamos lá no grupo do Telegram, e quando a gente colocou no grupo do Telegram, até que enfim saiu o assunto dessa semana, né, que nós vamos falar hoje sobre como sair das dívidas. Vamos lá então, agora aproveitando que o link estabeleceu e a gente tem muita coisa bacana para poder falar durante esses dias, eu vou tentar sintetizar o máximo possível, mas com qualidade, entregando um conteúdo com qualidade, ok? Entregando todas as informações que a gente precisa que elas sejam ditas, que elas sejam colocadas, para que todo mundo tire as suas dúvidas, ok? Tendo alguma dúvida durante a nossa apresentação aqui, pode perguntar, pode postar, ok? Você que está no YouTube, você que está no Facebook, você que está no Instagram, pode postar a sua pergunta, pode postar a sua dúvida aí, tá? Que nós vamos, um comentário ou alguma coisa que você quiser colocar, que nós vamos tá interagindo, legal? Então vamos lá então, vamos seguindo aqui com a nossa transmissão, vamos seguir aqui com o nosso, com o que a gente está fazendo. Tem uma pergunta já que surgiu aqui, vamos pegar aqui uma pergunta que surgiu aqui agora no YouTube, ok? Então nós estamos aqui com o YouTube, vamos ver aqui quem está fazendo uma pergunta agora e vamos tentar esclarecer essa pergunta da melhor forma possível. Se você também tem uma dúvida, tem uma pergunta, tem um questionamento, quer colocar alguma coisa também, fica à vontade, tá? Pode colocar, eu só estou movimentando as câmeras aqui, pessoal, de vez em quando, é porque a área que eu estou utilizando aqui, ela é uma área um pouco fechadinha, né? Eu estou dentro aqui do escritório meu, o escritório meu aqui infelizmente não permite muita movimentação, né? E aí a gente fica um pouquinho mexendo para um lado, mexendo para o outro, a câmera aparece para um lado, aparece para o outro, mas enfim. Vamos tentar agora ajustar aqui, ok? Vamos lá. Continuando aqui com a nossa transmissão, continuando com o que nós estamos falando aqui. E na semana passada nós falamos sobre educação financeira, né? Na semana passada, quando nós estávamos falando sobre educação financeira, entramos em vários pontos interessantes, né? Então nós explicamos, por exemplo, os princípios da educação financeira, e explicamos por que nós cometemos muitos erros, né? E a maioria dos erros que nós cometemos são por quê? Porque nós não somos bem instruídos financeiramente. Nossa vida é baseada em quê? Em tentativa e erro. A gente tenta fazer as coisas e não consegue evoluir, não consegue ter uma evolução muito bacana, muito legal. Bom, enfim, vencendo esse problema, superando essa etapa da tentativa e erro, o que mais que sobra para a gente? Nós começamos a buscar ajuda através de conselhos. E muitas vezes os conselhos que nós buscamos, ou as pessoas que nós conversamos, ou com quem a gente está interagindo para buscar o conselho, talvez sejam pessoas que a gente julga por ela estar trabalhando de repente na área financeira ou estar envolvida com alguma coisa da área, ela de repente entende de alguma coisa, e às vezes não. E muitas pessoas vão procurar conselhos com quem? Vão procurar conselhos com o banco, vão procurar conselhos com gerentes do banco, né? Quando a gente busca conselho com os gerentes do banco, o que acontece? A gente está acabando caindo numa armadilha, né? E que armadilha é essa que a gente acaba caindo? A gente acaba caindo na armadilha financeira do sistema financeiro do Brasil, né? E outra coisa, o gerente do banco, ele não é um analista.
O gerente do banco, ele não é um cara que entende de recursos, né? Não é um cara que entende de valores, não é um cara que entende de ganho de capital, ganho de dinheiro ou alguma coisa assim. Um dos piores erros que a gente comete é procurar o gerente do banco, né? Então, como que as dívidas nascem, né? Vamos entender primeiro como é que as dívidas nascem. As dívidas nascem basicamente por três coisas, né, que acontecem em nossa, três eventos que acontecem em nossa vida, né? Um evento que acontece em nossa vida, né, que ele é bombástico, vai realmente trazer problemas, vai trazer consequências para a nossa vida, é o desemprego. Quando as pessoas ficam desempregadas e elas têm compromissos financeiros, né, elas acabam ficando mal numa situação muito ruim, psicologicamente e emocionalmente falando. Por quê? Porque elas querem honrar com seus pagamentos. Elas querem pagar as suas contas, querem pagar as suas dívidas e elas não se veem em condições de pagar. Elas não se veem em condições de honrar com as dívidas. E aí o que acontece? Quando a pessoa se vê numa situação dessa, quando a pessoa se encontra num quadro como esse, ela simplesmente o quê? Ela fica desesperada, ela fica nervosa, ela fica estressada. Então, ela quer ter a urgência de poder encontrar um emprego muito rápido para quê? Para saldar os seus compromissos, para pagar as suas contas. E aí nós vemos um problema muito sério, que é a prioridade das nossas vidas, que a gente começa a colocar como prioridade, né? Eu vejo muitos pais, né, pais de família, os maridos hoje em dia, né, que trabalham na maioria das vezes, eles falam que trabalham tanto, fazem muito hora extra e correm atrás de outras rendas, outras fontes, etc. Por quê? Porque eles querem suprir as necessidades da sua família, né? Eles querem entregar o de melhor para a sua família. Mas muitas vezes nós priorizamos algumas coisas e a nossa família tem uma outra prioridade. Elas têm uma necessidade que é diferente daquela necessidade que a gente acha que eles teriam, né? E às vezes a necessidade de tempo, de estar mais próximo da gente. Então, quando a pessoa está desempregada, que é uma situação que geralmente nasce em dívidas, numa situação de desemprego, a pessoa ela se encontra numa situação que emocionalmente ela fica abalada. Isso mexe com a autoestima, isso mexe com o sentimento de potencialidade e outras coisas mais. Então, uma situação de desemprego, ele se torna desconfortante muitas vezes, não é porque você, e agora, o que eu vou fazer para comer, o que eu vou fazer para me vestir, o que eu vou fazer para me alimentar. Sinceramente, o brasileiro, ele é muito inteligente, o brasileiro ele é muito criativo, o brasileiro ele se vira em muitas situações que muitas pessoas lá de fora não conseguem se virar. Nós somos muito mais balizados em crise, muito mais acostumados a lidar com crise, nós somos muito mais amistosos para poder lidar com momentos de dificuldade do que pessoas de lá de fora, né? Pessoas lá de fora, elas não têm esse costume, não têm esse hábito de tratar com dificuldades da forma que nós temos, né? Então, na hora que o cara quando está desempregado, o desconforto maior que existe não é tanto o que eu vou comer, o que eu vou vestir, onde eu vou morar. Isso a gente dá um jeito, o cara vai vender uma coisa na rua, ele vai vende uma água de coco, ele vende um açaí, ele vai vender tapioca, ele vai fazer sorvete, ele vai se virar de alguma forma, ele vai achar um meio, né, para ele poder suprir a demanda e a necessidade dele. Agora, o que vai de encontro ao estado emocional da pessoa, o que vai de encontro realmente ao sentimento que a pessoa tem, que mexe com as estruturas, principalmente do homem, do pai de família, ou da mulher que cuida da sua família, é a impotência diante das contas, é a impotência diante das dívidas. Quando nós nos sentimos impotentes diante de pagar contas, diante de pagar dívidas, o que a gente faz? A gente acaba arcando, né, assim, indiretamente, com o nosso próprio ser, a gente acaba atacando nós mesmos. Né? A gente acaba se sentindo tão mal, porque a gente não consegue pagar as contas, que a gente se sente inclusive impotente ou incapaz de conseguir um emprego. E muitas vezes quando o cara consegue um emprego, ele se sente impotente ou incapaz de se manter naquele emprego. Então a situação de desemprego, além dela gerar dívidas na vida das pessoas, que é uma das formas que nascem as dívidas, é o desemprego, né? Além dela gerar isso nas pessoas, ela mexe com o emocional. E ela mexe com o emocional, gerando o sentimento de incapacidade, gerando o sentimento que você não tem condições de poder fazer alguma coisa. E a pessoa acaba se trazendo para si próprio títulos autodestrutivos.
acaba se chamando de eu sou um merda mesmo, eu sou um vagabundo, eu sou não sei o quê, desculpe as palavras, mas é um sentimento que a pessoa sente por ela mesma, né? Que ela se sente o quê? Incapaz. Ela acaba se sentindo sem condições de fazer alguma coisa, né? E quando a gente passa agora por um momento de crise, né, que o Brasil e o mundo está vivendo, um momento muito ruim, muito crítico, um momento muito delicado, né, a situação ela se agrava um pouquinho mais. Porque nós vemos aí que o volume que o desemprego está aumentando. Então uma das formas, né, que nascem as dívidas é através de quê? Do desemprego, da falta de emprego. Depois não é alvo, né, dessa aula de hoje, desse bate-papo de hoje, falar sobre algumas coisas que poderiam melhorar ou poderiam ajudar, no caso, para minimizar esse problema da falta de emprego, né? Esse problema que é uma das fontes que nascem as dívidas também, mas a gente precisa se conscientizar que isso acaba determinando como que as pessoas sentem e acaba invadindo dentro do sentimento das próprias pessoas, ok? O segundo item de que nascem as dívidas, o segundo causador do problema que nascem as dívidas é o quê? Divórcio. Divórcio é o segundo ponto destruidor da vida financeira de pessoas, né? Divórcio ele não mexe só com o sentimento, ele não mexe só com o emocional, tanto dos cônjuges, né, que estão se separando, mas de todos os envolvidos na relação. Isso disse dos filhos, isso disse dos pais, né, dos casados, né, o pai da esposa, o pai do marido, né, os pais deles também. Isso diz respeito aos irmãos, cunhados, todo mundo sente na parte emocional também quando essa estrutura ela é desfeita. E quando isso acontece, onde é que nascem as dívidas? André, mas quando se separa e quando tem bens, há a partilha de bens. Ok, mas em muitos dos casos a partilha de bens não é suficiente. Isso quando por causa de problemas emocionais querendo atingir o outro, não destrói a sua própria parte. Ok? Então isso também faz com que as pessoas, porque ela parte para uma nova vida, ela quer reconstruir novamente. Quando a gente casa, quando a gente começa a construir a nossa vida, o que a gente faz? A gente faz dívida. Porque a gente não tem, primeiro, maturidade financeira para poder trabalhar o nosso intelecto e a gente conseguir conquistar dinheiro ou multiplicar dinheiro para comprar o que a gente precisa. O que você faz? Você vai na Casas Bahia, você vai no Ponto Frio, você vai numa loja dessas de Magazine, Ricardo Eletro, sei lá o quê, e faz uma compra. Você compra geladeira, compra fogão, compra eletrodoméstico, compra seus móveis, todos aqui a prestação. Quando as pessoas se separam, muitas vezes elas fazem isso, né? Elas têm a tendência, né, de morar num local porque ela não tem uma casa, ou ela desfez, ou ela vendeu, ou ela deixou a casa para o outro cônjuge, foi morar num outro lugar de aluguel, né? Precisou de mobiliar, precisou de comprar as coisas. Isso foi o emocional da pessoa que está afetado. Então o divórcio é uma das grandes causas também do aumento dessas dívidas, de onde nascem as dívidas. E a terceira que eu gostaria de classificar, de visar para vocês aqui, de onde nascem as dívidas, é a doença. Um estado de enfermidade, ele faz com que algumas pessoas percam a sua capacidade funcional de gerar dinheiro. Capacidade funcional de gerar dinheiro diz ser, a pessoa, por exemplo, ela não consegue mais trabalhar, seja no trabalho fixo que ela tem, no trabalho registrado que ela tem, seja na atividade autônoma que ela tem atendendo pessoas, né? Seja numa feira, numa banca, seja numa clínica, seja o que numa advocacia, seja o que esse autônomo ou esse empregado tenha, né? Talvez até o próprio empresário, inclusive, né, que não tem mais condições de tocar a empresa por uma situação de problema de saúde, né? O que acontece? Os compromissos começam a bater na porta. Uma coisa, gente, interessante que a gente percebe é o seguinte, e é injusto também, tá? É muito injusto. É porque não há as garantias de até quando você vai receber dinheiro, até quando a sua renda vai acontecer, até quando você vai ter renda, tá? Deixa eu ajustar a câmera do Facebook aqui. Até quando você vai ter renda. Como não há uma garantia de até quando você vai ter renda, o que acontece normalmente? Não há uma garantia também de se você vai poder estar pagando aquilo. O correto, o justo, seria condicionar os seus pagamentos aos recebimentos. Se eu recebo salário, se eu vou ter salário, então eu vou ter condições de pagar a dívida. Se eu não vou ter salário, não vou ter condições de pagar essa dívida. Mas a banda não toca desse jeito. As coisas no mundo a gente sabe que não funciona assim.
a conta vai vir, vai bater na sua porta, independentemente de você estar empregado ou não, de você ter condições ou não. A conta vai chegar. E quando a conta chega para você, quando ela chega para você poder estar pagando, para você estar arcando com ela, infelizmente, você precisa honrar com aquele pagamento. E aí a pessoa num estado deplorável de saúde, por exemplo, está com problemas de saúde, essa pessoa não consegue, vamos dizer assim, trabalhar, não consegue exercer ativamente a sua atividade, né? Não consegue ser ativo dentro da sua atividade, e automaticamente ela, em virtude de não conseguir fazer isso, ela não gera dinheiro, a conta não vai entender isso, né? A dívida, o empréstimo, o financiamento, o que aquela pessoa está pagando, não vai entender. Chega no fim do mês, tá lá para pagar, tá lá para ser pago. Se não pagar, juro, multa, mora e etc. A coisa vai acontecendo. Então a gente está praticamente numa situação meia injusta, meia desequilibrada e meia desproporcional em relação, quando a gente compara ganhos com pagamentos, né? Ou seja, receita, despesa. Não é uma relação proporcional bem interessante. Eu estava falando sobre o sistema financeiro do Brasil, né? Então, nasce dívida praticamente dessas três formas e existe uma quarta forma, que é a principal forma, porque a pessoa não está doente, a pessoa não está com problema de saúde, a pessoa não está desempregada, pelo contrário, ela está empregada, muito bem empregada, inclusive até ganhando dinheiro às vezes, né? E a pessoa não está divorciada, está casada, muito bem casada, está bem resolvida, ou enfim, não quer se relacionar, mas essa parte dela conjugal, a parte amorosa, está bem resolvida. E qual o quarto problema, André, que pode acontecer, que nascem as dívidas, que as pessoas podem se endividar? Emocional. Problema emocional. Nós falamos na aula anterior, né, que existem pessoas que elas têm traumas, e às vezes esses traumas são de infância, são da adolescência e etc. E quando essa pessoa fica adulta, ela começa a ganhar dinheiro, ela começa a ter grana, o que ela faz? Ela começa a comprar em excesso determinados objetos que ela não tinha quando ela era criança, ou quando ela era adolescente. Ou ela deve ter sofrido um bullying, deve ter tido, passado por alguma vergonha ou alguma coisa do tipo, não sei, tá? Mas deve ter havido algum problema com essa pessoa lá atrás, e essa pessoa, para suprir essa necessidade no subconsciente dela, é lançado um desejo para essa pessoa adquirir em excesso determinados tipos de produtos, né? E essa pessoa começa a adquirir esses produtos. E ela cria, assim, um vício por comprar, chamado compulsividade. É uma compulsividade por compra. Ela tem que adquirir, ela tem que comprar. E hoje em dia não existe nada mais fácil que favoreça o autoconsumo e o imediatismo, o consumismo e o imediatismo, do que uma coisinha chamada crédito. Crédito é o que facilita você a adquirir. Então os seus desejos emocionais, eles acabam sendo supridos por uma coisinha chamada crédito. Você não tem dinheiro, mas você tem crédito. O dinheiro naquele momento para comprar determinada coisa, você vai usar, por exemplo, para fazer uma outra coisa. E vai lá, pega o cartão de crédito e passa. Ou senão vai lá, faz um cadastrozinho, é aprovado um limite X, esse limite X você utiliza para fazer uma compra e viabilizar o que você deseja. E aí nasce dívida. E aí você faz dívida. Quando essa dívida nasce e quando você faz essa dívida, vem uma alegria, né, no primeiro instante, nos primeiros momentos, né, de você ter adquirido, de você ter conquistado, de você ter comprado, ter tido aquilo. Mas vem também junto uma tristeza, vem também junto depois uma angústia. Por quê? Quando você olha a quantidade de prestações que tem para pagar e os valores dessas prestações, você não vê a hora de pagar. Você começa a ficar incomodado com aquilo, né? Mas também, na hora de fazer a compra, as pessoas normalmente não resistem a uma promoção, não resistem a um 30% off, 40% off, até 50% off. Não resistem. Elas vão lá e pá, fazem aquela compra. E o que a emoção fala para essa pessoa? É como se fosse um diabinho do lado. Já viu aqueles desenhos animados? Tem um diabinho do lado e um anjinho do outro lado, né? O diabinho falando assim, compra, aproveita. E o anjinho falando, calma, pensa direitinho. Aí o diabinho falando assim, olha, essa oportunidade que você está vendo, ela é imperdível. Aí o anjinho fala assim do outro lado para você assim, olha, talvez esse não seja o momento,
Aí o diabinho vira e fala assim, olha, esse produto que está em promoção, nesse preço, nunca mais ele vai voltar para esse preço novamente. E talvez até esse produto saia de linha e você não tenha mais esse item. Né? E aí você fica naquele conflito interno, compro, não compro, faço, não faço, compro, não compro, não faço, não faço. Como 85% das nossas decisões são tomadas de forma emocional, isso é comprovado cientificamente, 85% das decisões são comprovadas, são feitas, tomadas de forma emocional, você acaba fazendo aquela compra. Exatamente no momento em que não poderia fazer. Exatamente no instante em que você não deveria estar fazendo aquela compra. Tá claro isso? Então, percebam uma coisa. Quando a gente faz uma compra de imediato, movimentado pela emoção, a gente não consulta a voz da razão. 85% emoção, 15% razão. Quando você fala 85% emoção, 15% razão, o que você está dizendo? Você está dizendo o seguinte, eu comprei porque eu gosto, eu comprei porque eu quis, eu comprei porque eu mereço. Você tenta justificar, mas se você perceber uma coisa, as argumentações da justificativa muitas vezes são o quê? São infundadas. Racionalmente, elas não são explicadas. Agora acontece uma coisa, quando você vai pagar a dívida, quando você vai fazer o acerto para pagar aquela dívida, é racional, não é emocional. É racional, você tem que ter a grana, tem que ter o dinheiro, tem que ter a condição para poder pagar aquilo. E aí você vai pagar? Não. Se não tiver condição, você não vai pagar. E o que acontece? Você vai ficar mal, você vai ficar angustiado, vai ficar angustiada, você vai ficar triste, você vai ficar para baixo, sua autoestima vai cair, o sentimento de impotência vai crescer. E quando isso acontece, as pessoas, o que acontece com as pessoas? Elas começam a se sentir mal, isso começa a afetar emocionalmente a vida das pessoas. Isso começa a fazer com que elas se sentam incapazes, né? Por mais que o cônjuge, né, que o marido, a esposa tente animar, por mais que o pai, a mamãe tente animar o filho, a filha, né? Por mais que os filhos tentem animar os pais, o sentimento fica. Por quê? Porque a razão bate. E quando a razão bate, às vezes dói. Porque a razão, quando ela bate, é uma porrada muito forte. E a pessoa sente essa pancada, né? Então todas as vezes que a gente age pela emoção, numa decisão de compra, numa decisão financeira, a resposta ela não é emocional, a resposta é racional. E por ela ser racional, que a gente sabe que tem razão aquilo, isso dói, isso machuca. E mexe com a nossa autoestima. Então perceba uma coisa, situação das dívidas é muito mais grave porque elas fogem do âmbito financeiro. Ela não está mais no nível financeiro. Quando a gente fala de dívida, de endividamento, a gente não está mais falando de padrão financeiro. A gente está falando de quê? A gente está falando da nossa mentalidade, do nosso comportamento, do nosso sentimento, né? As nossas razões, as nossas emoções. E quando a gente começa a falar das nossas razões e das nossas emoções e do nosso sentimento em relação ao que está acontecendo naquele momento, a gente acaba sendo o quê? Afetado automaticamente. E quando a gente é afetado automaticamente em função desse sentimento, né, que acontece de impotencialidade, a gente começa a ficar improdutivo. Então olha só, veja bem o que eu falei. São 4 principais razões de endividamento, que são doença, o cara fica doente, as contas acumulam, a incapacidade de gerar dinheiro é afetada, né? Doença, qual outro que a gente falou? Divórcio. As pessoas se divorciam, elas tendem a reconstruir a vida novamente, o emocional também está abalado, ou seja, elas começam a fazer dívidas, né? Terceiro, desemprego, a pessoa fica sem emprego, sem recurso para poder estar pagando, honrar com seus compromissos. E o quarto é o quê? Emocional. Emocional, quando a pessoa compra uma coisa por impulso, por desejo. Né? Então, às vezes, o homem, por exemplo, nós homens, né? Ah, viu um relógio bonito, vai lá e, pô, quanto é que esse relógio? É tanto, poxa vida, mas se eu pagar uma prestação, um celular bonito e tal, quanto que é celular? Tanto, né? Vê lá um terno, vê lá um carro, né? Enfim, mulher, né? Vê uma bolsa, vê um vestido, vê uma carteira, vê um acessório, alguma coisa assim que é legal, que é bacana ter aquilo, que às vezes a roupa
e o acessório, ele é um material iconográfico, né? Porque ele é um ícone, ele transmite uma sensação de status, ele transmite uma sensação de bem-estar. E a pessoa quer se sentir bem. Como que a pessoa se sente bem? Se ela se veste bem, ela se sente bem. Então ela vai pagar caro para ter uma roupa muito boa. Se ela não tem dinheiro, ela tem crédito. Se ela tem crédito, ela vai usar. Se ela usa o crédito, ela faz dívida. Ok? Então é essa a razão onde nascem as dívidas. Então o mais importante, pessoal, não é apenas sair das dívidas. Entendam isso. Aí fora tem muito consultor financeiro, muito bom por sinal, muito bom mesmo, ensinando como sair das dívidas. Mas é sair das dívidas. Nós temos que aprender a não apenas sair da dívida, como criar uma resistência, assim como o nosso corpo cria anticorpos para determinados vírus, nós temos que criar anticorpos também para quê? Para a nossa resistência financeira. Ou seja, se você consegue sair da dívida, como você consegue se manter fora das dívidas? Como você agora não faz mais dívidas? É sair de uma situação de endividamento e nunca mais voltar para ela. Sabe como é que a gente faz isso? Mind training. Treinando a mente. Tá? Quando a gente treina a nossa mente, treina a nossa capacidade de pensar, treina a nossa capacidade, a nossa mentalidade, a gente tem condições, sim, e suficientes para quê? Para poder não entrar mais numa situação de endividamento. E o Mind Training é tão interessante que ele não só te ajuda a sair da situação de endividamento, como nunca mais voltar para ela. Então entenda uma coisa, se eu entendo as 4 principais razões por que a gente se endivida, porque a gente entra em situação de endividamento, eu consigo desenvolver proteção para essas 4 situações a quais a gente vive no endividamento não mais acontecer, não mais voltar. E percebem isso? Isso é tão importante, porque assim, as pessoas negligenciam isso, elas querem saber do óbvio. O que é o óbvio, André? André, o que é o óbvio? O óbvio que o pessoal fala lá fora. Primeira coisa, gerente de banco não é seu amigo. Desculpa quem está na live aqui que é gerente de banco, tá? Eu conheço muitos amigos que são gerentes de banco, inclusive. Mas ele não é seu amigo. O gerente de banco, ele é um vendedor do banco, ele está lá para bater meta, ele está lá para vender produto. Quando você vai abrir uma conta corrente no banco normalmente, o que é que o gerente de banco faz? Ele vai te oferecer um título de capitalização, ele vai te oferecer um produto que tem no banco. O maior erro que a gente comete é pedir conselho financeiro, onde aplicar o dinheiro, onde colocar o dinheiro, como fazer com o dinheiro, a um gerente de banco. Nós não podemos confiar, porque o sistema financeiro do Brasil, brasileiro, ele joga contra a gente, ele não joga a nosso favor, ele joga contra. Quer um exemplo que o sistema financeiro joga contra? Quanto é que está a Selic? A Selic, a taxa básica de juros nossa, caiu para 0,75. Quanto está o cartão de crédito? Em média, por ano, quase 400%. Gente, isso é absurdo. Isso, no mínimo, é absurdo. Né? Numa taxa Selic que ao ano ela deve dar aí em torno de 8,2%, 8,1%, por exemplo, ao ano mais ou menos, né? Chegando a 6,4%, 6,5% mais ou menos, né? E o cartão de crédito, o cheque especial, chegar a 400%. É uma disparidade, e essa disparidade só acontece no Brasil. Eu morei fora já uma vez, já morei nos Estados Unidos um tempo, né? Então assim, a gente entende mais ou menos como é que as coisas funcionam aqui dentro, como as coisas funcionam lá fora. Como há uma disparidade muito grande entre a gente fazer dinheiro aqui no Brasil e fazer dinheiro lá fora. O sistema financeiro brasileiro, ele foi criado, né, para as instituições financeiras brasileiras. Ele não foi criado para mim e não foi criado para você. Ok? André, mas como é que a gente vence nesse jogo, então, não contra, né? Mas assim, como é que a gente vence esse jogo e não é afetado pelo sistema financeiro brasileiro? Conhecendo as regras do jogo. Quando você conhece as regras do jogo, você sabe o que está acontecendo. Você sabe a próxima cartada, você sabe o que vai fazer para jogar. Uma vez eu fui inventar de jogar poker com os amigos meus. Eu não sou jogador de poker, não entendo nada de poker. Um dia eles me convidaram para jogar poker, eles são muito bons, né? Me ensinaram ali bem rapidinho, eu entendi bem rapidinho lá como é que era lá. Entendi algumas regras, vi uma rodada lá, o pessoal jogando uma rodada de poker.
E aí eu fiquei observando a rodada de poker que o pessoal estava fazendo e falei, cara, legal isso aí. André, agora você quer entrar na rodinha? Eu falei, quero, agora eu vou entrar. Entrei. Gente, pelaram todas as minhas mãos. Eu perdi todas as mãos do poker. Mas André, você não entendeu a regra do jogo? Uma coisa é você entender na prática, coisa linda. Uma coisa é você entender na teoria. Outra coisa é você desenvolver habilidade com aquilo. Eu estava numa mesa jogando com os caras que já jogavam há mais de 5 anos, há mais de 6 anos. Os caras eram, sei lá, ratos de poker, né? Sabiam muito bem jogar aquilo ali. Conheciam todas as táticas, todas as regras, etc. Eu não. No sistema financeiro brasileiro é a mesma coisa. Né? No mundo das finanças é a mesma coisa. Se a gente não entende as regras básicas, a gente vai dançar conforme a música. O ritmo que o gerente do banco colocar, você vai aceitar, você vai dançar. Né? O ritmo que tocarem aí, que a financeira colocar para você, que alguém ditar para você, você vai fazer, infelizmente. Porque os juros, eles são neutros. Juro, pessoal, entenda uma coisa, ele não é bom e nem ruim. Juro é neutro, juro simplesmente é, juro é absoluto. O juro ele pode ser um ótimo amigo para quem conhece juro. E ele é um péssimo inimigo, e é mesmo, um dos maiores inimigos para quem não conhece as regras do juro. Então ele vai jogar contra sim, ok? Então entenda uma coisa, toda vez que a gente fala de sistema brasileiro financeiro, estamos falando de uma, vamos dizer, de um conjunto de instituições que jogam pelos próprios interesses. Então nunca pegue conselho com o gerente de banco. O gerente de banco não é seu amigo. Ele não está lá para te ajudar. Ele está lá para bater meta para o banco. Tá claro? Não estou criando inimizade entre a gente e o gerente do banco. Eu estou procurando te orientar, porque há condições de você pegar a informação e se instruir financeiramente, mas não faça isso com o banco. Porque ele vai te dar instruções, ele vai te ajudar financeiramente, mas a favor dele, para que você coloque dinheiro, ou aplique, ou faça as coisas a favor daquilo que o banco quer. Perceberam aí como é que nascem as dívidas? Como é que esses quatro pontos fundamentais que nós falamos agora, eles são danosos, eles são geradores de dívida? Quando a gente cai em um desses pontos, né, a gente sofre algum desses eventos, ou acontece alguma coisa com a gente em relação a esse problema de endividamento, o que acontece? Primeira coisa que acontece com a gente é o quê? É o abalo emocional. Nós falamos agora há pouco sobre isso. Tá, agora como é que eu trabalho o meu emocional para mim não ser abalado e continuar fazendo? O que acontece? Imagine que a pessoa ainda está trabalhando, tá? Ela está trabalhando lá, está ativo, né? Ela pode ter o negócio dela autônomo, né? Que seja uma clínica, um escritório de advocacia, uma banca, numa feira, né? Sei lá, né? uma venda de bijuteria, uma barraquinha de cachorro-quente, de tapioca, água de coco, não importa, tá? Ela é autônoma, está trabalhando lá. Ou ela trabalha registrada, trabalha numa empresa, bate ponto, aquela coisa toda. Numa situação de endividamento, quando mexe com o emocional da pessoa, que ela se sente incapaz, isso afeta a autoestima dessa pessoa. Quando afeta a autoestima, automaticamente afeta o quê? Produtividade. A pessoa começa a ficar o quê? Improdutiva. Ela começa a parar de produzir, conforme ela produzia antes. E aí, quando isso acontece, né, a autoestima já baixa, né? A pessoa já se sente impotente, já se sente incapaz de pagar suas contas, ela quer o quê? O que a pessoa pensa normalmente quando as dívidas estão altas e o salário, né, não está estagnado? O que a pessoa pensa normalmente? Quero aumentar minha renda. Preciso de um aumento. Gente, é uma armadilha muito nociva. Sabe por quê? Porque quanto mais você trabalha e mais você ganha dinheiro, mais e mais ainda a sua capacidade de endividamento vai aumentar. Seu crédito vai aumentar, seu limite vai aumentar, entendeu? E você acha que isso vai suprir a sua condição financeira e na verdade não vai suprir sua condição financeira. Na verdade isso é mais corda para se enforcar, é mais pá para cavar o buraco para você se enterrar. Entenda uma coisa. Problema financeiro não se resolve com dinheiro. Escreve isso, tá? Você que tem seu bloquinho de anotação aí, eu trouxe aqui, eu sempre ando com um caderninho meu aqui. Inclusive eu aprendo com as minhas próprias lives também, tá? Depois eu assisto elas e eu acabo aprendendo com elas também, coisas bem interessantes que eu fazia antes, né? E falar, caraca, isso aqui é verdade mesmo e tal, vamos colocar aqui. Então anote isso aí. Problemas financeiros
não se resolve com dinheiro, se resolve com mentalidade. É mentalidade que resolve o problema financeiro, não é dinheiro. Ponto. Ok? Então a pessoa, o que ela pensa quando ela está endividada? Quero ganhar mais. Agora, como é que ela vai fazer para ganhar mais? Ela precisa ser o quê? Promovida. Se ela trabalha registrada em algum lugar, ela precisa ser promovida. Ou ela precisa o quê? Ela precisa vender mais. Se caso ela é autônoma, ela tem uma banca, ela tem uma clínica, ela tem um escritório, alguma coisa do tipo, ok? Então ela vai tentar, de alguma forma lá, aumentar a renda. Às vezes até fazer uma renda extra. O que é uma renda extra? É fazer uma atividade paralela à atividade principal que a pessoa tem. Então, por exemplo, se a pessoa já trabalha registrada, ela vai fazer o quê? Ela vai vender um Avon, vai vender Jequiti, ela vai vender marketing multinível, vai vender algum material por fora, ela vai fazer um trabalho por fora, vai costurar, vai vender água, vai fazer alguma coisa por fora para gerar uma renda extra. E por que a pessoa vai fazer alguma coisa por fora para gerar uma renda extra? É simples, porque ela está tão angustiada com o nível de endividamento e o sentimento de impotência que ela tem de não pagar aquela dívida, que o que vem na cabeça dela é o quê? Mais dinheiro para pagar a dívida. E deixa eu dar um choque para você de realidade agora. Tá errado. Não é mais dinheiro para pagar a dívida. Entendeu? Porque se você trabalha mais, tá? Vamos imaginar que realmente a pessoa ela precisa de um aumento de salário. Se ela precisa de um aumento de salário, ela vai ter que justificar para o chefe ou para a empresa por que ela precisa de um aumento de salário. E ela vai pleitear. A pessoa vai pleitear um aumento de salário com o emocional dela abalado. A pessoa vai pleitear um aumento de salário, né, com um sentimento de incapacidade, com um sentimento de impotência. Não consegue fazer isso. Na verdade, o efeito que ela tem é o oposto. É o efeito de perder o emprego, porque ela se torna improdutiva. Agora vamos imaginar um outro cenário. Vamos imaginar o seguinte, que a pessoa está realmente abalada, mas ela não deixa transparecer, é um super-homem, uma pessoa muito forte, sei lá, emocionalmente, né? E aí ela vai pleitear um aumento de salário. E o chefe fala para ela, legal, você merece mesmo, só que eu não consigo justificar esse aumento de salário dentro do cargo que você está ocupando. Você precisa subir de cargo. E aí você vai batalhar para subir de cargo, né? E aí, como é que você batalha para subir de cargo? Com a autoestima baixa, com o sentimento de incapacidade, com o sentimento de inferioridade, afetado emocionalmente. É difícil. Mas vamos supor que você é um super-homem, e mesmo assim você consiga, você vai lá e batalha e tal, não sei o que, e seu chefe com muito orgulho vira para você e fala, que bom fulano, que bom fulana, você trabalhou tanto aqui e conseguiu o teu aumento de salário, então eu vou te promover agora o cargo X, a partir do mês que vem teu salário vai ser Y, você vai ganhar tanto, aí você é todo feliz, todo radiante, todo, né, pô, que bacana, que legal, me esforcei, me empenhei, consegui, aumentei meu salário. O motivador do aumentar o seu salário foi o quê? A sua dívida. Sua situação financeira foi o motivador de aumentar seu salário. O que vai acontecer? Seus limites vão aumentar, você começa a pagar as suas dívidas, começa a se reequilibrar, mas a sua mentalidade não foi trabalhada, logo você vai se sentir o quê? Confortável. Nós falamos na aula de sexta-feira passada como que funciona a nossa mente, como que é o subconsciente, como que é o consciente, e quais são os drives, a programação colocada lá dentro e como você reprograma aquilo, né? Sua programação continua a mesma, você não reprogramou sua mente ainda. E aí o que acontece? Novos limites, novos aumentos, pagou suas contas, está tudo bem, você está olhando para o seu carro, você agora tem um carro melhor, troca de carro. Mas esse carro não combina com essa roupa, deixa eu melhorar essa roupa não combina com esse relógio, deixa eu trocar esse relógio. Ah, o celular meu aqui tá meio, né? Vamos lá, né? Eu já estou no cargo X, eu preciso de um celular melhorzinho. E quando você assusta, você está onde? Na mesma situação de endividamento. Ciclo vicioso do endividamento. Percebe? Mentalidade. Se a mentalidade não for mudada, se a mentalidade não for melhorada, se ela não for trabalhada, tendencialmente você vai fazer o quê? Dívida pós-dívida. Dívida atrás de dívida. Você vai sempre estar numa situação de endividamento, sempre vai estar numa situação de angústia emocional, sempre vai estar numa situação de incapacidade e de impotência, porque a mentalidade não foi mexida, não foi melhorada.
Percebem porque problemas financeiros não se resolvem com dinheiro? Pesquisa, depois que acabar essa aula aqui, entra na internet, eu desafio você a entrar na internet, desafiar é ótimo, né? E pesquisar lá como está a vida dos ex-ganhadores de reality show. Os caras que ganharam os programas de reality show e fora. Pesquisa como é que está a vida das pessoas que ganharam em loteria, Mega Sena, sei lá o nome das loterias que tem aí, entendeu? Pesquisa para você ver como é que está a vida das pessoas. Se eu te desse 10 milhões de reais agora na sua conta, imagina, eu estou te dando 10 milhões agora na sua conta, qual a primeira coisa que você faria? Sem pensar, responde na lata, pá, o que você faria agora? Eu já fiz isso nos treinamentos meus ao vivo, presenciais, e você sabe o que o pessoal responde? Pagar a conta, comprar uma casa, comprar um carro, viajar, não sei o quê. Começa a falar um bocado de coisa ligada a quê? A consumo. Não importa a sua resposta, se ela estiver ligada a consumo, é uma prova da sua mentalidade, como está a tua programação mental. Se você respondeu viajar, tirar férias, depois eu penso o que eu faço. Se você respondeu, eu comprar lá um carrão, eu mudava de casa, mudava de cidade, né? Eu pagava as minhas contas todas, minhas dívidas todas, consumo. Teu padrão, tua mentalidade é consumo, né? Quando a pessoa recebe uma quantia grande de dinheiro e a primeira coisa que vem na mente dela é algo ligado a consumo, pode ter certeza, programação mental. Essa pessoa vai torrar esse dinheiro rapidinho. Ela vai se livrar desse dinheiro bem rapidinho. Ok? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui nessa aula, que estou colocando para vocês aqui, é o quê? É entender como as dívidas são formadas. Né? Qual o impacto da formação das dívidas. Legal? Essa aula, essa aqui é a primeira aula, tá? De como sair das dívidas. Então, nessa primeira aula, eu estou dando essa instrução para vocês em relação à formação das dívidas e o impacto das dívidas em nossa vida e por que a gente não consegue resolver problema de endividamento simplesmente com dinheiro. Gente, dinheiro, tá? Só para finalizar aqui, na aula de amanhã nós vamos entrar na classificação das dívidas. Eu vou dar uma ferramenta para vocês, todo mundo que está aqui no Facebook presente, não perde a aula de amanhã. Amanhã eu vou ensinar para vocês uma ferramenta bem legal, tragam papel, tragam lápis e tal, para a gente fazer uma classificação das dívidas. Nós vamos fazer uma classificação das dívidas, ok? Vamos entender como é que elas funcionam, como é que elas são classificadas. Né? Na aula de quinta-feira nós vamos aprender técnicas e estratégias para pagar essas dívidas. Como é que a gente sai dessa situação deplorável, dessa situação ruim. E na sexta-feira nós vamos ativar drives mentais para nunca mais entrar em dívidas. Tá claro? Não percam a aula de sexta-feira, que ela vai ser fantástica. Então, só para finalizar aqui, essa aula de hoje com o conteúdo que eu tinha para dar para vocês sobre como você entra nas dívidas, né? E quais são os impactos das dívidas, deixa eu explicar um negócio bem legal para vocês. Dinheiro é emocional. Né? Dinheiro ele é totalmente emocional. Por que o dinheiro ele é emocional? Porque a gente ganha dinheiro muitas vezes para poder superar uma deficiência, superar um problema, superar um déficit, ou às vezes até para a gente poder, por causa de ego, né? Funções de ego. Ou seja, a motivação errada para poder ganhar dinheiro muitas vezes. Ok? Dinheiro, a forma análoga para poder dar uma analogia, uma comparação mais legal que eu tenho para dar para dinheiro, sabe qual é? Energia. Dinheiro é energia. Por que eu digo que dinheiro é energia? Porque, primeiro, dinheiro não se pega. Quem já pegou em dinheiro aí me fala? Alguém já pegou em dinheiro? Aí você fala assim, André, como assim, André? Pegar em dinheiro? Deixa eu pegar um... Olha isso aqui. O que é isso? Isso é dinheiro? Isso aqui não é dinheiro. Ah, bota na minha mão. Rasga então, seu doido. Bota fogo. Isso aqui não é dinheiro. Isso aqui é cédula. Fisicamente é uma cédula. Ela é uma representação de uma quantia de dinheiro. Ela representa uma quantia. Ok? O que é isso aqui? É uma representação que você tem um crédito. Você pode fazer compra, consumo. Ok?
Isso são representações. O dinheiro, ele é amorfo. O que é amorfo? É sem forma. Né? Dinheiro você sabe que existe, mas você não toca, você não pega. É como energia. Né? Tem um fio elétrico descascado ali, você mete a mão no fio elétrico, o que acontece? Toma choque. Tem evidência que ali tem energia quando você toma choque. Mas você sabe qual a cor da energia? Você sabe qual o gosto, qual o cheiro da energia? Com que a energia se parece? É o raiozinho caindo ali? Né? A energia é amorfa. Você não sabe o que é energia. Né? A energia não tem forma. Você sabe que ela existe e que ela tem uma função muito principal. Qual é a função da energia que nós utilizamos? Né? Pelo menos a energia elétrica, por exemplo. De abastecimento. Ela abastece. Dinheiro, eu gosto da analogia de tratar dinheiro como energia, por quê? Porque dinheiro, da mesma forma, ele também abastece. Dinheiro é amorfo, dinheiro existe. O dinheiro ele pode ser quantizado através de uma representatividade. Pensa em dois homens que eu vou falar aqui agora para vocês, são os homens mais ricos do mundo. Bill Gates e Warren Buffett. Esses dois nomes que vieram na mente agora, tem mais, tá? Tem muito mais. Mas pensa nesses dois homens. Esses dois homens são bilionários, tá? Eles juntos, eles têm mais de 1/3 da fortuna do mundo, juntos. Né? Agora imagina se esses homens sacam o dinheiro deles. Imagina se eles liquidam. Liquidez é transformar algo em dinheiro, em espécie, né? Poupar, espécie. Vamos imaginar que esses caras transformem a fortuna deles em espécie. Já imaginaram quantas casas, quantos cômodos deveriam ter para guardar aquelas cédulas? Imagina que eles façam isso, que eles liquidem a fortuna deles, né? São loucos, né? Liquida a fortuna, bota essa fortuna num cofre, numa casa. Aí cai um avião naquele cofre. Eles saem de uma situação de bilionários, mais ricos do mundo, para pobre. Talvez até os mais pobres do mundo. Porque simplesmente a cédula que representava o dinheiro foi o quê? Eliminada. Se eu pegar essa cédula aqui, ó, ela representa um valor, agora, inteirinha, bonitinha. Ela representa um valor. Se eu pego essa cédula e vou num departamento comercial e troco essa cédula por um bem, ok? Cujo a quantia desse bem esteja dentro do valor que representa essa cédula, eu posso receber um troco, um dinheiro de volta, né? Ou eu posso simplesmente trocar pelo mesmo valor que a cédula tem. Eu saio de lá com um bem. Ou seja, eu transformei energia em um bem material, em algo que eu preciso. Suponhamos que, sei lá, que essa calculadora aqui, ó, ela custa mais do que isso, tá? Isso aqui é uma calculadora científica, é um HP 12C. Ela custa mais de 100 reais, tá? Mas suponhamos que alguém tenha essa calculadora e fala, André, me vende essa calculadora por 100 reais. Houve uma troca, trocou de mãos. A nota que estava numa mão foi para outra, a calculadora foi para outra mão. Legal. O que houve aqui? Uma troca onde eu passei para ele energia que quantizada, representada numa cédula, vale 100 reais. E eu recebi um objeto em troca. Se esse objeto é quebrado, furtado ou perdido, eu perdi o que, gente? Eu perdi uma quantia em dinheiro, representada numa cédula de 100 reais. É a mesma coisa que se eu pegar essa cédula e rasgar ela, é a mesma coisa. Se eu rasgar essa cédula ou colocar fogo nela, perco do mesmo jeito. O valor energético que tinha por trás daquela cédula, que representava uma quantia de dinheiro, virou o quê? Energia. Voltou novamente para a energia, porque tudo é energia. Nós viemos de energia e voltamos. Não é aula de física quântica, não vou entrar nesse assunto não. Mas entendam o seguinte, quando a gente entende o princípio do dinheiro, dinheiro é um recurso. Dinheiro não é fim. Você não trabalha pelo dinheiro, você trabalha pela sua família. Você não trabalha para ter dinheiro, você trabalha para ter uma vida. Você trabalha para ser suprido. E a forma que você tem de ser suprido, de o suprimento vir para você, é através do dinheiro. E o dinheiro é a materialização de energia. Tá claro isso? Legal? Não percam a nossa aula de amanhã. Amanhã eu vou trazer uma ferramenta para vocês, para a gente aprender a classificar as contas, trabalhar essas contas, e a gente vai cada vez mais usar tanto o conhecimento que nós tivemos hoje, de entender a origem, né, das dívidas, de onde vêm as dívidas, o impacto emocional que as dívidas causam e o que é de fato o dinheiro.
Quando a gente começa a consolidar esses 3 conceitos, nós já temos um degrau, um passo a mais para a gente fazer a nossa aula de amanhã e as próximas aulas na sequência. Você que entrou hoje, por favor, que está no Instagram, não perca amanhã, ok? Você que está no Facebook, não perca a nossa aula de amanhã, ok? Vai ser fantástico, vai ser muito legal. YouTube, igualmente, ok? Pessoal, peço perdão, porque hoje nós tivemos um problema sério com o nosso link aqui do YouTube. Infelizmente eu tive que sair do Facebook, entrar novamente, sair do Instagram e entrar novamente. Talvez algumas pessoas que entraram na primeira parte do Facebook dessa mesma aula de hoje aqui não conseguiram entrar de novo, não sei por que não entraram novamente. A mesma coisa também com o Insta, mas amanhã nós vamos fazer mais testes aqui de performance para ver se garante uma estabilidade do link, ok? Muito obrigado por terem acompanhado até aqui, gratidão, não percam amanhã às 8 horas, me perdoem pelo atraso de hoje por causa desses problemas que a gente tem. Bola para frente, manda pergunta no direct, manda pergunta por aqui, tenho o maior prazer de responder e o maior prazer de ajudar, ok? Beijo no coração, pessoal, e até a próxima, ok? Valeu, pessoal do Instagram, muito obrigado.